Oi, sou eu de novo, Thales aqui, e hoje eu resolvi fazer um vídeo sem corte, contando um pouco sobre como foi me entender como uma pessoa LGBTQIAPN+. Quero aproveitar aqui o mês do orgulho, né? Tô com roupa de ficar em casa, entendeu? Super-homem. Não vou estar fazendo cortes nesse vídeo. Talvez tenha um áudio meio esquisito, porque aqui na minha rua tá torando Zé Vaqueiro e Wesley Safadão hoje, afinal. Hoje é dia 21 de junho, São João está aí, Aracaju fica um caos. Mas eu resolvi vir aqui para aproveitar o mês do orgulho e falar um pouco com vocês em relação à minha trajetória, que é, tipo assim, bem diferente da maior parte que eu já escutei. E eu tava assistindo um vídeo aqui de um querido aqui no YouTube, de um querido que tava, tipo, que contou como ele se assumiu bissexual pra família, e foi o maior caos, assim. E aí eu fiquei, tá, por que eu não boto a câmera pra gravar e começo a conversar um pouco com as minhas irmãs em relação a isso, entendeu? Então, só pra contextualizar, eu tenho 22 anos, eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, desde que eu nasci. E é isso, vou começar. Senta aqui, de lá vem história, pode pegar sua aguinha, seu chazinho, porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo, tá? Já vou adiantando. E aí, eu acho que eu consigo começar dizendo que, desde que eu era muito, muito, muito novo, eu já era uma criança afeminada. Tipo assim, tida como afeminada, né, pras pessoas. Eu não era, tipo, não era aquela criança que, tipo assim, ai, ficava pedindo pra brincar de boneca, ou que, ai, tinha obsessão pela cor rosa, porque eu acho que isso tudo também é um estereótipo que não precisa a gente ficar também preso a esse tipo de estereótipo. Eu era realmente mais afeminado para as pessoas, realmente na forma que eu me portava, que eu falava. Desde criança eu sempre gostei muito de dançar, sempre fui ligado muito às artes, sempre fui mais adocicado na fala e tudo mais. E aí, tipo assim, essa é uma questão que sempre foi uma questão. E ponto, assim. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu me pego lembrando da forma que eu me preocupava em soar. A forma como eu soava para as pessoas era algo que eu me pegava pensando. Desde criança eu sempre fui sempre fui uma criancinha muito, muito, muito inteligente, não só na escola, mas também acho que psicologicamente eu conseguia ter certas sacadas que poucas pessoas da minha idade podiam pensar e tudo mais. E aí, falando sobre isso, eu me teletransporto automaticamente para um tempo em que eu tomei a minha primeira surra em casa. Tipo, se eu me mudei para essa casa que eu moro hoje com 8 anos, 9, eu acho que eu tinha uns 6 nessa época. Sabe? Tipo assim, embora eu fosse uma criança afeminada, eu sempre tive muitas amizades masculinas. Ever, assim, até hoje. Eu sempre tive bastante amizade masculina e, tipo assim, com meninos que performavam masculinidade, tranquila. Eu sempre gostei muito de esporte e tudo mais. Então, eu não tinha problema. E, tipo assim, desde criança, os meus amigos nunca, tipo, me discriminaram, faziam bullying comigo, nada do tipo. A gente vivia normal, nós éramos todas crianças, todos meninos. Eu era diferente deles, assim, no jeito e no... Enfim, nas coisas que eu pontuei aqui, mas eles nunca, tipo assim, tentaram me fazer ser de outro jeito, basicamente. E aí, nisso, quando eu era criança, a primeira surra que eu tomei foi porque a minha mãe, tipo assim, uma babá minha da época, meio que falou pra minha mãe que esse meu amigo, que era, tipo assim, meu melhor amigo na época, que ela tinha visto eu e ele se beijando, tá? Detalhe, eu devia ter 5, 6 anos, assim, e eu me lembro que na situação, eu tava brincando com esse meu amigo, num quarto, em cima da cama, assim,
Não era no meu quarto, era em outro quarto da minha casa. Mas eu lembro claramente que não houve essa situação que esta pessoa pontuou na época. E aí, tipo assim, eu lembro que acho que foi o primeiro banho de realidade que eu tive na minha vida. Porque, tipo assim, eu tomei surra por causa de uma situação que nem tinha acontecido. Tipo assim, em 6 anos, eu já era criança grande. Então, eu já tinha completa noção na minha cabeça do que tinha acontecido e do que não tinha. E na época, não tinha. Eu tinha certeza absoluta que isso não tinha acontecido. Até porque eu não via esse meu amigo desse jeito. Tipo assim, tanto eu não via, quanto a gente não tinha brincadeiras de cunho. Enfim, né, gente? Criança. 6 anos de idade. Vamos lá. E aí, tipo assim, eu lembro que eu tomei uma surra, assim, de chinela nessa época. E aí, tipo assim, essa foi a primeira e única surra que eu tomei na minha vida. Até hoje. E foi por causa disso. Então, na época, eu pensava... Porra, tipo, eu era uma criança de 6 anos que já fazia os deveres sozinho em casa. Que era, tipo assim, nota 9 pra cima na escola. Que era super pressionado em relação a isso dentro de casa. E eu tinha tomado uma surra porque uma pessoa tinha feito uma fofoca homofóbica de 2 crianças de 6 anos, tá ligado? Então, mesmo que naquela época eu não conseguia materializar que aquilo era problemático, eu sabia que eu estava tomando uma surra que eu não merecia tomar. Entendeu? Eu tinha plena consciência disso. E aí, tipo, essa situação em específico fez com que eu... Gente, eu tô meio descabelado, tá? Porque eu meio que acordei e, tipo, enfiei a mão no meu cabelo assim e só fui viver. Então vocês vão tá me desculpando, mas... eu queria ser cru aqui. E aí, gente, eu lembro que depois dessa situação, eu fiquei, tipo assim, na minha cabeça, sempre me policiando nas minhas ações. Porque, tipo assim, eu não queria que as pessoas entendessem certas coisas. Porque se dentro da minha casa, uma situação que deu a entender uma coisa fez com que eu sofresse violência, eu sabia que na rua ia ser 1000 vezes pior. Entende? Então, não era minha mãe que ia chegar pra mim, que ia falar, ai, cuidado aí na rua, que pode acontecer qualquer coisa com você. Não, eu sozinho já tinha meio que essa ideia, sabe? Mas isso também nunca me fez parar de manifestar os meus gostos e fez com que eu parasse de ser quem eu era, principalmente na escola, sabe? Então, tipo, quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade dominante. Independente do lugar que eu chego, eu tenho uma personalidade muito extrovertida e dominante. Então, embora eu sempre tivesse sido muito afeminado e tivesse esse jeito que era repreendido pelas pessoas, as pessoas nunca falavam isso pra mim de forma fixa e me repreendendo, porque eu gerava um certo... não era desconforto, eu acho que era uma certa imponência, assim. Tipo, eu botava medo, digamos assim, eu acho, pensando agora. Eu botava um certo medo. E aí o tempo foi passando, eu fui vivendo dessa forma, sendo quem eu era, 100%. E aí foi chegando 9 anos, 10 anos, eu me mudei aqui pra essa casa que eu moro hoje com 9, saí da rua que eu morava, que eu brincava na rua o tempo todo. Eu tive uma infância super, assim, que eu brincava na rua, que eu tinha brincadeiras manuais, assim, com os meus amigos. A gente tomava banho de piscina, a gente jogava bola, a gente fazia coisas de criança que moram na rua. Porque embora eu more numa capital, é a capital do menor estado de Sergipe, do menor estado do Brasil. E aí, tipo assim, aqui é uma cidade grande com cara de interior, principalmente eu que moro na Zona Norte. Desde que nasci, eu moro na Zona Norte. Então, aqui na minha cidade sempre teve shopping, cinema, coisas pra fazer. Tem uma população de mais de 600 mil habitantes, mas eu brincava na rua. Eu brincava de areia, enfim, era uma mescla pra mim perfeita, assim, entre uma criança que mora no interior e uma criança que mora na cidade grande.
E eu era muito abençoado, assim. Eu sei que eu sou muito abençoado pela infância que eu tive. E tudo mais. Mas enfim, voltando pra questão da minha infância, que eu fui crescendo, né? E aí, chegou 11, 12 anos, meus amigos da escola começaram a começar ali a puberdade. Eu também, né, tava na puberdade e tudo mais, mas digamos que alguns amigos meus tiveram um despertar sexual meio precoce, assim. E nessa época, tipo assim, eu não me sentia da mesma forma que eles, tipo, alguns já começavam a dar uns beijinhos ali, tipo, mais pra pré-adolescência, eu digo. A dar um beijinho aqui, outro ali, começar com as brincadeiras mais bobas, assim, entendeu? E, tipo assim, eu lembro que eu tinha uma inocência total, assim, nessa época, dos 12, 13 anos. Eu, tipo assim, não entendia, ainda mais como uma criança inteligente que eu era, eu não entendia, assim, por que as pessoas... porque meus amigos, eles faziam isso, tipo, eles brincavam desse jeito, eles falavam essas coisas. E eu tava só ali, tá ligado? Sendo quem eu era, mas eu não me sentia meio que pertencente, digamos assim. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter mais amizades femininas, assim. Porque eu sentia que, tipo assim, os meninos estavam começando a ficar preocupados com a namoradinha, com beijinhos, isso aqui. E as meninas queriam, sei lá, falar de Rebeldes, Luan Santana. Nem gosto de Luan Santana, mas enfim, na época tinha uns surtos ali, né? Tinha uns certos surtos. E aí eu gostava mais desses surtinhos do mundo pop, nessa fase da pré-adolescência, do que ficar falando essas coisas, assim. E aí, mais ou menos nessa época, começou a ter mais picuinhas, conversinhas em relação à minha sexualidade. Porém, nada muito explícito, como eu tô falando pra vocês. Porém, tipo, foi mais ou menos nessa época, até mais novo um pouco, que minha mãe já começou a me perguntar. Então, já pra contextualizar, minha mãe, embora tivesse me dado aquela surra e tudo mais, ela, tipo assim, depois de um tempo, ela meio que já entendia que eu era diferente, eu acho. E aí ela sempre me perguntava, sempre, sempre, sempre. Tipo, eu lembro que quando eu era novinho, ela já me perguntava se eu era viado, se eu era gay, se isso e aquilo. E aí, tipo assim, eu nunca sabia como responder, sabe? Eu falava a ela que eu não sabia, eu acho. Assim, é que eu não tenho tantas lembranças. Eu lembro dela me perguntar. Mas o que eu respondia, eu acho que era mais ou menos nessa pegada, assim, de que eu não sabia e tudo mais. E aí, gente, eu fui ficando mais velho. Como eu falei, as crianças foram ficando mais em puberdade. Aí, tipo, lá para uns 13, 14, as meninas também já começavam a ter os crushzinhos delas. E, tipo, eu sempre muito, muito, muito desconexo dessa realidade. Nem passava na minha cabeça, assim. Eu não me apaixonei. Eu não tive uma paixãozinha na escola. Enfim, eu não me interessava. Então, tipo, chegou num momento que eu começava a pensar, tá, todo mundo acha que eu sou viado? Todo mundo acha que eu sou gay? Então, talvez eu seja, mas talvez esse despertar não tenha chegado ainda. Eu pensava assim, tipo, sei lá, vamos deixar a vida acontecer e talvez em algum momento isso venha até mim, tipo, mesmo que eu pensasse assim, eu não pressionava, tipo, eu não me pressionava de nenhuma forma, embora as pressões viessem de todos os lados possíveis, eu, sozinho, particularmente, não me pressionava. E aí, acho que foi isso, assim. Foi isso, aí na escola eu era líder de turma, eu fazia coreografia, participava de N coisas. Dessa época também, da pré-adolescência, final da infância, início da adolescência, eu era nadador, tipo, eu treinava todos os dias, de 2 a 3 horas por dia. Então, eu tinha uma rotina muito puxada. Eu ia pra escola, ficava a manhã toda. No ensino médio, eu ia alguns dias à tarde. E daí eu tinha natação todos os dias à tarde.
E aí, então, sempre minha rotina começava muito cedo e eu chegava na natação 9 da noite, no início, porque eu treinava à noite, né? E eu tinha aula à tarde, muitas vezes. Daí eu também tinha vezes que eu emendava vôlei de tarde, fazia badminton, enfim, eu era criança dos esportes. Embora eu não gostasse de futsal, eu amava vôlei, natação, badminton, já fiz karatê, já fiz N coisas. Gosto muito, muito, muito de esportes até hoje. E aí, tipo, minha rotina era tão cheia de coisas, sabe? Que na minha cabeça nem passava essas coisas. Mas tinha uma coisa que me incomodava, que me deixava desconfortável, que era o fato de que a minha sexualidade, enfim, não era uma questão pra mim. Nunca foi até os meus 15 anos. Nunca tinha sido uma grande questão na minha vida. Mas ela era uma grande questão na vida das pessoas ao meu redor. E aí, isso era uma coisa que eu não entendia. Tipo assim, demorou muito pra eu entender por que aquilo incomodava tanto as pessoas e não me incomodava de forma alguma, assim. Tipo, não era uma coisa que simplesmente eu pensava que, tipo assim, ai, véi, foda-se, assim, pra mim, tipo... Nessa época eu já, tipo assim, conhecia mais um pouquinho sobre a sigla. Eu conhecia algumas pessoas que eram LGBT. E, tipo assim, pra mim, como eu não fazia distinção, independia se a forma que eu me expressava, a minha orientação sexual, a minha ideia de gênero, nada pra mim, foda-se. E aí era difícil pra mim entender que as pessoas não pensavam da mesma forma. E aí, lá pros meus 15, eu já entendia mais essas coisas. E aí que veio o grande dilema na vida das pessoas que nasceram nos anos 2000. Elas viveram uma parte, assim, crítica da juventude na pandemia. Com 16 anos veio a pandemia de coronavírus. Então imagina, 2020, eu tinha 16 anos. Eu era segundo ano do ensino médio, tinha acabado de ir pro segundo ano, né? Tinha sofrido pouco bullying em relação a isso, mas eu sabia que essa era uma grande questão. As pessoas não chegavam a me confrontar, como eu falei aqui já, mas eu sabia que as pessoas falavam sobre e questionavam sobre. E, tipo assim, chegou num ponto em que, ok, 16 anos, segundo ano, entramos na pandemia. E aí todo mundo teve que entrar em lockdown, fazer quarentena, ficar todo mundo dentro de casa, ninguém sabia o que porra era aquilo. E eu tava no meio da minha adolescência, tá ligado? E eu queria fazer as coisas, eu queria sair de casa, eu queria, enfim, viver, né? Mas, justamente nessa época, eu entrei na quarentena. E eu lembro claramente de pensar que aquilo, pelo menos pra mim, era uma forma que eu pudesse lidar comigo mesmo, sabe assim? Porque eu sabia que dos 16 para os 17 anos seria a fase que as pessoas mais iriam me pressionar, principalmente em questão de namoradinha, disso e daquilo. E aí, tipo assim, simplesmente todo mundo teve que parar tudo, entendeu? Inclusive, quem era extremamente sexual, assim, dos meus amigos, teve que meio que encerrar aquilo naquele momento. E aí eu pensava, tipo assim, gente, ok. Agora só tem eu e a minha cabeça pra lidar em relação a isso. E aí a escola era EAD, tinha muito tempo de sobra pra fazer as coisas, tinha parado de fazer natação, tinha parado de ir pra escola presencialmente. Em determinado momento as aulas eram gravadas, assim. Eu acho que só a pandemia começou em março, eu acho que só lá pra o segundo semestre que as aulas começaram a ser ao vivo mesmo, né? E aí, nessa época, eu tinha muito tempo de sobra. E eu sempre fui uma criança e adolescente muito estudioso, assim. Eu lidava bem com leitura, mas eu também gostava muito, muito, muito de assistir vídeos no YouTube educativos que me informassem sobre certas coisas. Então, nesse momento, eu pensei, ok, eu vou começar a olhar pra mim e refletir um pouco sobre a minha existência, sobre o lugar que eu ocupo no mundo. E aí foi nessa época que eu comecei a pensar sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre ser nordestina também, tipo, lugares que eu ocupo, lugares que eu gostaria de ocupar.
E aí, detalhe, grande detalhe. Eu tinha 16 anos pra 17. Eu nunca tinha beijado ninguém. Eu nunca tinha me apaixonado por ninguém. Eu nunca tinha tido um interesse sexual por ninguém. Eu tava assim, limpo das coisas mundanas. E aí, chegou num ponto que eu pensei na pandemia, eu pensava, véi, das duas coisas, uma. Ou eu sou um viado incubado, caralho, totalmente preso, casudo. E, tipo assim, o meu despertar sexual tava tardio, que eu penso hoje em dia, tipo assim, porra, 16 anos. Ninguém é obrigado a ter despertar sexual com 13, 14, tá ligado? Tem gente que só vai, tipo, tirar a virgindade ali pros 18. Depois. E foda-se, tá ligado? Mas na minha época ali eu tava tendo eu pensei nisso, né? E aí era isso, essas duas coisas. Ou eu era um viado incubado que ia ter um despertar sexual tardio. Ou, segunda opção, era que eu devia considerar outras orientações sexuais que eu não teria conhecido até então. E aí foi até nessa época que eu comecei a acompanhar mais conteúdos no YouTube de pessoas LGBT. Então eu consumi conteúdo de gays, de lésbicas, de bissexuais, de trans, de não binários, de todos os tipos possíveis, assim. E aí eu lembro que na minha vida, parando pra pensar, eu sempre tive muito mais uma questão de gênero, não de identidade de gênero, mas relacionada à expressão de gênero mesmo. Tipo, a forma que eu me externava pro mundo e que as pessoas me entendiam. Eu parando pra pensar, eu sempre tive muito mais uma questão com gênero do que com sexualidade. Porque em relação à sexualidade, tipo assim, eu não tinha... Tipo, eu não pensava nisso, eu não tinha essa malícia, eu não me interessava dessa forma pelas pessoas, eu não tinha aquela coisa... Tipo assim, eu não tinha crushes nem masculinos nem femininos, eu não tinha isso, sabe? Que eu via todo mundo tendo ao meu redor. E aí eu ficava, tipo... Mas eu sempre tive uma questão com a minha expressão de gênero, porque as pessoas não conseguiam me entender, sabe? Porque eu sempre gostei de usar maquiagem desde os 15 anos. Eu sempre gostei de usar roupas que não eram consideradas masculinas. Que hoje em dia eu penso assim, tipo, uma besteira do caralho. Tipo, shorts abaixo do joelho, calças skinny numa época. Tipo, pra mim isso... Foda-se, tá ligado? Mas as pessoas viam aquilo como... Meu Deus do céu, esse menino é o quebrando tabu, é mídia ninja, ele é, tipo assim, sabe? Sendo que na minha cabeça, tipo assim, e uma coisa que eu ficava muito puto na época é que as pessoas insistiam em falar que eu queria chamar atenção, inclusive as pessoas perto do meu ciclo. As pessoas da minha família, tipo assim, meus pais, minhas irmãs, até por determinado tempo. Tipo, todo mundo falava que eu fazia o que eu fazia porque eu gostava de chamar atenção, eu gostava de chegar nos lugares e ser observado e causar. Sendo que na minha cabeça eu só queria ser do jeito que eu era, sabe? Eu só queria fazer as coisas do jeito que eu queria, eu só queria vestir a roupa que eu queria, eu só queria fazer maquiagem e eu usava maquiagem pesada. E eu era meio e-boy, assim, eu gostava de usar maquiagem preta, pintar meu cabelo de colorido. E as pessoas achavam que eu fazia isso pra chamar atenção, sendo que, na verdade, eu fazia isso só pra eu expressar a minha identidade, sabe? E aí foi na pandemia, assistindo esses vídeos dessas pessoas, que eu comecei a entender, tá? E agora? Eu não me identifico com a trajetória desses meninos, tipo, que se identificam como gays, como homossexuais, né? Eu não me identifico, tipo assim, eu via as pessoas falando sobre aquilo e, tipo assim, nenhuma das histórias, eu me identificava. Porque eu era criança, eu não tinha crush em meninos,
Eu não tinha vontade de beijar meninos. Eu não tinha vontade de transar com meninos. Eu não tinha isso, sabe? Eu não pensava nisso. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras identidades. E aí foi com 16 anos que eu comecei a estudar e a entender mais sobre a assexualidade. Que é basicamente uma orientação sexual em que a pessoa, ela ou não sente atração sexual por outras pessoas, ou sente de uma forma limitada ou específica, né? É um espectro. E aí eu comecei a estudar sobre aquilo, eu comecei a ver pessoas falando sobre aquilo, aí eu comecei a ver sobre questões de a romanticidade, a sexualidade estrita, zona cinza, pessoas que namoravam com outras, mas que, enfim, tinham combinados ali sexuais, porque ela não tinha esse desejo sexual igual a outra pessoa. E aí eu comecei a, meu Deus, ver um universo em que as pessoas simplesmente falavam sobre aquilo. E, tipo assim, pra mim, aquilo fazia muito, muito, muito mais sentido pra mim do que as outras coisas. Do que a bissexualidade, Eu também comecei a pensar, meu Deus, será que eu sou bissexual? Porque eu pensava, tipo assim... Na minha cabeça era como se eu sentisse atração da mesma forma por homens e mulheres. Mas não era. Era que eu não sentia nem por homens e nem por mulheres. Mas eu não entendia, eu achava que... Por eu não querer beijar nem meninos nem meninas, nem transar nem com meninos com meninas, eu pensava que talvez eu gostasse de todos os gêneros ao mesmo tempo. Mas não era, também. Não era. Eu não gostava ali de nenhum. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E aí foi com 16 anos que eu finalmente consegui, acho que tipo assim... Foi a primeira caixinha que eu me senti pertencente e até hoje eu me sinto, que foi a caixinha da sexualidade. E aí é muito importante também quebrar alguns estereótipos que, tipo assim, as pessoas tinham. Que era, primeiro, chamar as pessoas assexuais de assexuados, que são coisas totalmente diferentes. Seres assexuados, né, no reino dos animais, são seres que reproduzem sexualmente, ou seja, têm embriões, filhos, gestam seres da mesma espécie de uma maneira não sexuada, ou seja, sem a penetração, enfim, alguns animais têm esse contexto, né? Mas esse não é o caso dos seres humanos. E isso é uma coisa muito simples, tá? Seres humanos não se reproduzem de maneira assexuada. Portanto, seres humanos não podem ser assexuados. A sexualidade é uma orientação sexual. Então, as pessoas que, enfim, têm essas características que eu citei do espectro, elas são assexuais e não assexuadas. E aí foi nesse momento em que eu entendi esse babado todo. Entendeu? E aí eu lembro que na época eu também conheci muitas pessoas que eram não binárias. Tipo assim, eu consumi muito, muito, muito conteúdo não binário na época. Mais até do que a sexualidade. A sexualidade, pra mim, eu assisti e eu me identifiquei de cara. Eu pensei, tá, eu sou assexual. As pessoas não vão entender isso. Eu também não faço questão de ficar explicando. Mas... aqui no meu ser, internamente, eu me entendo como uma pessoa assexual. E pronto. Beleza. Só que aí, como eu falei, eu tinha uma questão com expressão de gênero que era, pra mim, mais incessante do que a questão da sexualidade. E aí eu comecei a assistir conteúdos de pessoas não binárias. E aí eu ficava, véi, será? Será? E aí a não binariedade, pra quem não sabe... é uma identidade de gênero fluida, em que... fluida ou não, né? Em que a pessoa, ela não se identifica nem com o gênero feminino e nem com o masculino. E aí, dentro desse núcleo, que é o N da sigla, né? Pra quem não sabe, LGBTQIAPN+, o A, aquele A,
do IA+, IAPN+. O A. Tem gente que não sabe, gente, mas o A é de assexualidade, tá? Assexualidade. A. Foi uma das primeiras siglas depois do mais. Foi o A. E as pessoas fingem que não existe. Mas ok. É assim com os intersexo, é assim com, enfim, N outras identidades. Né? Mas o N do LGBTQIAPN, esse N que engloba todos os gêneros neutros, não binários, enfim, é um espectro, assim como a sexualidade é um espectro, só que a assexualidade é um espectro de orientação sexual. E a questão do neutro, esse N, é uma questão de identidades de gênero, um espectro de identidades de gênero, que engloba pessoas agênero, pessoas gênero neutro, pessoas com gênero fluido, tem gente que só se identifica como não binário, e tudo bem também. E aí eu comecei a assistir conteúdo sobre aquelas pessoas. E aí eu começava a pensar, tipo, foi esse momento que começou uma grande confusão na minha cabeça. Porque as pessoas falavam tanto da forma que eu era, e eu ficava pensando, véi, será que eu não me identifico como um homem? E eu não sei. E eu tô tentando forçar um negócio. E aí eu acho que essa foi a minha grande questão LGBT mais da minha vida. Que era se eu me identificava como um homem ou não. E aí eu comecei a trabalhar aquilo na minha cabeça, a pensar, véi, será que eu sou não binário mesmo? Só que aí eu parava pra pensar, assim, e eu pensava, véi, eu não me identifico como um homem, ou eu não me identifico como o padrão cis heteronormativo do homem que as pessoas pregam. Porque, tipo assim, eu me identifico com os pronomes ele e dele. Até hoje. Pra mim, eu sou ele e dele. Quando eu uso uma saia, eu não me sinto uma mulher. Eu não me sinto uma pessoa de gênero fluido. Eu não me sinto agênero. Embora as pessoas intitulem essa como uma moda agênero, identitariamente, eu não me sinto agênero. Eu me sinto um homem que usa saia. eu me sinto um homem que usa maquiagem. Eu me sinto um homem que usa cropped. Eu me sinto um homem... Pra mim, a roupa que eu estou usando não determina um outro gênero diferente do que me colocaram quando eu nasci. Tipo, eu nasci com o sexo masculino e eu continuei me identificando com o sexo masculino, embora as pessoas achassem que eu tinha um jeito agênero, que eu expressava feminilidade, que eu era andrógeno. Até hoje eu escuto isso, de eu ser andrógeno. E aí eu acho que é ok as pessoas acharem isso, tipo assim, mas eu, dentro da minha própria cabeça, dentro do meu, tipo, pensando no meu corpo, em tudo, eu me sinto como um homem cis. E isso, lá pros 17, eu fechei, assim, esse tópico. Fechei. Eu consumi muito conteúdo de gênero neutro, de gênero fluido, de não binariedade, de tudo. Chegou um tempo que eu comecei a me questionar, mas chegou um tempo também que eu entendi que eu não me identificava com outro gênero. Eu me sinto hoje um homem cisgênero. Um homem cisgênero que fala sim, que usa a roupa que quer usar, que usa maquiagem ou não, que eu gosto de usar bigode, eu amo. Às vezes não também, entendeu? Eu acho que, tipo, todas as pessoas, independente da identidade de gênero, elas vão expressar o gênero delas da forma que elas quiserem. E eu sempre entendi que eu deveria me expressar da forma que eu quisesse, porra. E as pessoas me pressionavam para um caralho em relação a isso. Me pressionavam para um caralho. Ai, porque você precisa se assumir. Ai, porque você precisa dizer que você é viado. Ai, porque você... sei lá. Aí, tipo, aí também algumas pessoas da comunidade chegavam assim pra mim. E tipo assim, mulheres trans principalmente. E
queriam começar a me tratar no feminino, num sentido de tipo assim, e você acha que você não deveria transicionar? Ou será que você não é uma mulher? Ou tipo, bem mapose, você é bem mapô, tipo uma mapô, assim. E aí eu pensava, gente, não, sabe? Não. Eu sou Thales, eu sou um homem, eu me identifico como um homem. Independente se eu botar uma saia, independente se eu botar um cropped, independente se eu botar um delineado, independente se eu fazer uma montação drag, que eu tenho minha drag também, que tá começando ali, mas eu tenho a minha drag. Me sigam no Instagram, vai estar aqui na descrição, pra vocês verem, inclusive, as minhas fechações. Mas quando eu tô de drag, eu não me sinto uma mulher. Ali é um personagem meu, tipo, eu sinto... Não é que eu não me sinto uma mulher, é que eu não me sinto... Ali não é Thales, entendeu? Ali é um personagem que eu tô atuando, digamos assim. Eu coloco a minha peruca, eu coloco minha make, bafo, quebro minha cara toda, boto minha boa saia. Não preciso de padding porque a mamãe entrega corpo. Eu não sinto que aquilo é uma identidade de gênero. Eu não sinto que eu tô expressando o meu gênero ali, enquanto Thales. Ali é uma personagem, uma personalidade, uma persona, um alter ego que eu gosto de trabalhar, entendeu? Eu não sinto que eu sou uma mulher quando eu tô montado. Não, ali é uma drag, é uma performance, um ser de luz, entendeu? Um orixá vivo. Não. Mas é isso, véi. E aí, depois dos meus 17... Tipo, é como se a pandemia tivesse delimitado ali um momento em caralho. Agora eu me entendo para um caralho, velho. Agora eu sei que eu sou assexual. Se as pessoas me perguntarem a minha sexualidade, eu vou dizer. Mesmo que elas não entendam. Mesmo que eu não queira explicar também. E aí, eu me identifico como, tipo, em questão de identidade de gênero, eu sou um homem cis mesmo. Tipo, não tem pra que eu ficar me questionando se eu deito minha cabeça no travesseiro e eu me sinto ele, eu me sinto Thales, eu me sinto um homem, tá ligado? Sabe? Eu gosto do meu corpo. Eu não tenho disforias. Eu gosto de tudo em mim, tá ligado? Eu gosto do meu corpo, eu gosto do meu rosto, eu gosto de malhar, eu gosto de... Enfim, N coisas. Não que isso também defina alguma coisa, mas eu gosto de ter um corpo masculino, eu gosto de... Enfim, sabe? Mas eu gosto de ter um corpo masculino, usar bigode e usar saia ao mesmo tempo, e usar cropped ao mesmo tempo, e usar maquiagem ao mesmo tempo, sabe? Pra mim uma coisa tem nada a ver com a outra. Não entendo muito porque as pessoas têm uma questão com isso. E aí pronto, sou um homem cis, sou uma pessoa assexual. Até o momento, essa é a única orientação sexual, porque a orientação sexual é algo fluido, né? Mas até o momento, essa é a única orientação sexual que eu me identifico. Eu entendo a orientação sexual das pessoas como algo fluido, porque realmente é. Eu acho que pode ser que em algum momento eu queira viver coisas novas, eu queira fazer alguma coisa, eu queira me permitir, eu queira experimentar, porque eu acho que a vida humana é isso. Mas assim, eu nunca me senti tão incluído numa sigla quanto o A, tá? Independente se um dia eu namorar, independente se um dia eu chegar a, tipo assim, até sentir atração sexual pra uma pessoa, eu sempre vou me sentir abraçado pelo A, tipo, pela sexualidade. Porque também, como eu falei, é um espectro. Tipo assim, porra, eu tenho 22 anos, caralho. E eu nunca namorei, eu nunca senti atração romântica, assim, por uma pessoa. Eu acho que, tipo assim, atração platônica, até sim, por ambos os gêneros, em certos momentos, por pessoas famosas. Mas, assim, nada que eu conseguisse materializar, sabe? Que eu conseguisse realmente me enxergar vivendo um relacionamento amoroso, enfim, com a pessoa, sabe? E se isso acontecer em algum momento, ok. E aí pode ser que eu me identifique com outra orientação sexual junto, né?
Porque, tipo assim, a sexualidade independe de outras orientações. Tem pessoas que são gays e são assexuais ao mesmo tempo, porque sentem a atração de uma forma muito restrita, muito específica. Tem gente que se identifica como demissexual. Pra quem não sabe, a demissexualidade tá dentro do espectro assexual também. Enfim, eu acho que, tipo... eu sei... O que eu sei é que eu sou uma pessoa livre. Igual todo mundo. Todo mundo merece ter a sua liberdade. Todo mundo merece se entender. Todo mundo merece ser aceito. Em relação à minha identidade, à minha orientação sexual, eu tô 100%. Minha identidade de gênero, eu também 100%. Depois de um tempo, eu comecei a conhecer a letra Q da sigla, que significa o queer. O queer é um termo, né, que vai ter, em diferentes contextos históricos e localidades, sentidos diferentes. Para algumas pessoas, ela vai ser a não-binariedade. Para algumas pessoas, ela vai ser gay. Enfim, mas eu entendo o queer também como um termo guarda-chuva. Que seriam, tipo, pessoas que não se sentem pertencentes ao padrão de hetero-cis normatividade. E eu entendo essa palavra, essa expressão, como tendo esse sentido, tá ligado? Então, eu acho que eu, Thales, sou um homem cis, queer, enfim, e assexual, porque eu me sinto... Eu não me sinto incluído nos padrões de cis heteronormatividade, mas ainda assim eu me sinto um homem. Mas eu não me entendo como um homem gay, sabe? Eu me entendo como um homem assexual, queer, sabe? E aí eu tenho muitas amizades LGBTs. Dentro dessas amizades, as pessoas vão me chamar de viado, vão me chamar de gay. Fora dos meus contextos de amizades LGBT também, as pessoas vão falar viado, gay, N coisas. E embora eu não me entenda dessa forma, eu também sou uma pessoa que não gosta de ficar nem explicando e nem corrigindo. Eu acho que se for chegar num momento em que eu vou realmente mudar a expressão, tipo assim, a visão que as pessoas têm das pessoas assexuais, vai ser uma coisa assim, porra, que eu vou fazer uma vez e aí todo mundo vai entender, caralho, essa porra desse menino arrasa, tá? E aí, tipo assim, talvez seja com esse vídeo também, não sei. Mas assim, as pessoas me chamam de viado, de gay, de mona, me tratam no feminino às vezes. E tipo assim, pra mim, tudo bem, assim. Eu entendo também o gay como, hoje em dia, como um termo também guarda-chuva, embora eu goste mais da expressão queer. Eu entendo que, tipo, você falar viado, gay, principalmente dentro da comunidade, é uma coisa que acaba englobando algumas identidades. Mas é importante também deixar delimitado que as experiências das pessoas são múltiplas, as identidades de gênero são múltiplas, as orientações sexuais são múltiplas. E assim como qualquer pessoa, assim como você que tá me assistindo, assim como eu, assim como meus pais, assim como minhas irmãs, assim como meus amigos, todo mundo é múltiplo, todo mundo é livre, todo mundo é desse jeito e acabou. E aí, só pra fechar vou fechar esse tópico e vou falar um pouco rapidinho aqui também sobre a questão de se assumir, né? Que essa é uma grande questão que as pessoas também trazem aqui no YouTube, que é se assumir. Como que eu me assumi gay, como que eu me assumi bi, LGBT, N expressões. Nunca tive esse momento. Tipo assim, como eu falei, minha mãe sempre me perguntou coisas, minhas irmãs me perguntavam, pessoas no meu convívio me perguntavam, assim. E, tipo assim, nunca... Tipo, eu tenho 22 anos. Hoje, a minha família inteira sabe que eu sou assexual e sabe que eu sou, enfim, desse jeito que eu sou, aí. Mas eu nunca parei pra sentar e falar assim, gente, ó, N coisas, porque, porra, eu era uma criança afeminada, tá ligado? Eu sempre tive questões, assim, com as pessoas ao meu redor. E as pessoas falavam de mim do jeito que queriam, falavam mal, falavam bem. Tipo assim, eu sempre fui muito comentado aí na minha família. E pra mim, foda-se, tá ligado? Se eu chegasse e falasse... pra mim, até hoje, eu tenho 22 anos. E eu não me preocupo em explicar nada, entendeu? Eu acho que é até bom eu gravar esse vídeo, porque aí, quem tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, vem aqui e assiste esse caralho, entendeu? Assista esse vídeo, tá?
É assim que eu me enxergo, é assim que eu me entendo. E foda-se o que as pessoas estão falando, foda-se a minha família, que também fala um monte de besteira que eu sei, que eu fico sabendo, tá? Porque na minha família tem muita gente podre, mas também tem muita gente que me ama, que me aceita, que me apoia e que me conta, tá? Mas eu acho que, tipo assim, nasci pra incomodar mesmo. Não faço as coisas pra chamar atenção. De forma alguma. Quando eu saio da minha casa, eu sei que eu sou bonito. Eu sei que eu entrego. Eu sei que meus looks são bafo. Mas, tipo assim, eu não saio da minha casa porque eu quero que as pessoas fiquem gags, fiquem chocadas comigo, sabe? Tipo assim, eu sirvo cante e eu acabo sendo notado, mas, tipo assim, foda-se se as pessoas me notam ou se elas não me notam. O que importa pra mim é eu me identificar e eu me expressar da forma que eu sou, sabe? As minhas amizades me apoiam, as minhas amizades me entendem, a minha família hoje, núcleo familiar, me entende, né? Teve uma pessoa que fez com que eu sofresse muita violência verbal em relação a isso, que eu acabei não comentando aqui, porque eu não quero também atrair negatividade nesse vídeo, eu não quero ficar falando também sobre pessoas que fizeram mal pra mim, 100%, mas assim, enfim, vou falar, meu pai, tive sempre uma questão muito complicada com ele, mas assim, hoje em dia a gente tem uma convivência ok, nem amo, nem odeio, mas assim, vivo, normal. Já sofri, eu acho que, tipo assim, quem bate esquece, quem apanha lembra. Tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu não vim aqui pra esse vídeo também pra ficar falando as violências que eu sofri durante a minha vida. Eu acho que tudo aconteceu, me fez eu construir uma casca pra ser quem eu sou hoje. Hoje eu me sinto uma pessoa forte, autoconfiante, eu amadureci muito cedo por conta dessas questões e tudo mais. E eu acho que esse vídeo aqui tem que ser uma celebração de quem eu sou, sabe? Não um espaço pra que eu comece a cagar coisas. Eu acho que a mensagem desse vídeo tem que ser positiva, de que você tem que ser você mesmo, de que você tem que viver a sua verdade, de que você tem que se expressar da forma que você é, caralho. Entendeu? E é isso. Nasci pra incomodar mesmo. Nunca me assumi, mas as pessoas sabem que eu sou, porque eu não tenho vergonha. Se a pessoa me perguntar, quiser que eu explique, me dá um espaço seguro pra eu falar, eu vou falar, tá bom? Não tem problema. E eu acho que é isso. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Não sei se alguém tá assistindo. Se alguém estiver assistindo, um grande beijo, tá? Poucas vezes eu usei esse canal pra fazer uma sessão de terapia. Inclusive, eu tô precisando fazer terapia mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu também posso contar aqui, se vocês quiserem, sobre como eu entendi a racialidade dentro da minha vida e N questões num vídeo futuro. Mas eu acho que é isso. Feliz orgulho, sejam quem você é, me sigam no canal. E é isso.